Olá pessoal, esse é o canal Nilu, professora de História. Hoje nós vamos falar de duas coisas muito importantes para a história, o tempo e como saber a qual século pertence um ano. Lembrando que se você gostar, dá um joinha pra gente, compartilha esse vídeo para que chegue a muito mais pessoas. E se inscreve no canal, não se inscrever no canal. Clica aí no sininho, porque sempre que tiver um vídeo novo, eles vão estar avisando vocês, certo? Não se esquece, se inscreve aí e vamos para a aula. Bom, hoje nós iremos falar sobre o tempo. O tempo é algo muito importante para a história. Sem ele não tem como a gente fazer os estudos históricos. Só que é um tempo muito específico aquele que a gente estuda na história, certo? Primeiro, vamos falar um pouco da relação do tempo na nossa vida, para a gente começando a compreender de qual tempo que nós estamos falando. E na segunda parte da aula, eu vou ensinar para vocês uma coisa muito legal. Como é que, olhando para um ano, eu sei a qual século esse ano pertence? Afinal de contas, os livros de história vêm assim, século XX, que século é esse? E ano, 1920. Pertence ao século XX. Por que pertence ao século XX? Então nós iremos estudar isso e vocês vão entender melhor como é que funciona essa ideia, né, do tempo e como olhar para um ano e saber a qual século ele pertence. Então vamos lá. Primeira coisa que eu gosto de sempre trazer para vocês, ideias, imagens e coisas, temos aí o tempo. O tempo, né, demonstrado aí por esses bonequinhos correndo, em cima dessas engrenagens que estão movimentando o tempo. Eu acho, e coloco em cima aí também uma frase do Gilberto Gil, que está na canção dele, né, Tempo Rei, ó Tempo Rei, que ele faz uma menção muito bacana essa questão do tempo e a influência dele em nossas vidas. E muitas vezes nós estamos assim, correndo contra o tempo, né, porque, perdemos a hora disso, perdemos a hora daquilo, tem que chegar cedo na escola, tem que entrar a tal horário. De uma aula são 50 minutos, corre para outra aula. A gente está sempre assim, correndo contra o tempo inteiro. A gente se sente um pouco em meio a essa engrenagem que está colocada aí. E como é que a gente calcula? Como é que a gente conta o tempo? Como é que nós desenvolvemos essas técnicas? Nós temos várias formas de contar o tempo, hoje ou no passado, né? Desde a antiguidade, nós temos diversos elementos de contar o tempo. Eu coloco aí alguns para vocês. Sejam os primeiros relógios mais antigos, né? Como os relógios do sol, ou uma ampulheta, né? Que conta uma determinada passagem do tempo. O relógio do sol conta o tempo a partir da movimentação do sol. Então, de acordo com a movimentação do Sol, do nascer ao pôr do Sol, você tem aí determinado pela sombra projetada nesta haste que sai de cima do relógio do Sol. Então, de acordo com essa sombra projetada, a gente tem como saber quais são as horas do dia, com a projeção a partir do Sol. Na ampulheta, você vê a passagem de um lado a outro da areia dentro desse recipiente, durante um determinado tempo. E isso vai demonstrar uma passagem do tempo. Até relógios mais atuais, sejam o relógio de pulso, e às vezes eu pergunto aos alunos, quem aqui tem relógio de pulso? Hoje em dia quase ninguém levanta a mão, porque todo mundo tem um relógio lá no celular, né? E aí quase ninguém tem o relógio de pulso, e quando é um relógio que eles usam no pulso, é digital e não analógico, como este de ponteiro que está aí demonstrado na imagem. E também tem aí o digital, né, que geralmente é o que o pessoal mais tem hoje em dia, que mostra de forma digital essa passagem do tempo. Então aí são algumas formas de você contar o tempo, de como desenvolver essa contagem do tempo, que também é importante para os estudos históricos. Não só para contar o tempo da aula, de 50 minutos, mas para contar o tempo. E a gente precisou organizar o tempo para entender o estudo histórico. Foi necessário fazer uma certa organização do tempo. Como eu demonstro aí,
né? Aí tem uma linha do tempo. Geralmente nos livros de história a gente percebe essas linhas do tempo em determinado momento. Então, para escrever a história foi preciso organizar o tempo e os acontecimentos, né, em linhas do tempo, para a gente entender como funciona cada coisa em determinada época. Ah, professor, isso aconteceu antes ou depois de determinado disso aqui? Porque às vezes um acontecimento histórico influencia em outro. Por exemplo, eu estou dando aula sobre iluminismo, e daqui a pouco influencia na Revolução Francesa e em outras coisas. Assim, é bom a gente ir percebendo como se organizou esse tempo histórico, né, para entender como estão as coisas postas. Então, os historiadores precisaram desenvolver essa organização do tempo, senão eles não teriam como compreender. E essa ideia de organizar o tempo, ela é muito antiga mesmo. Nós temos civilizações aí da antiguidade que já desenvolviam calendários e de diversas formas de arrumar, organizar o tempo às suas formas, né? Seja para desenvolver a agricultura, sabendo qual era a melhor época do plantio, da colheita, seja para organizar as ações, né, dos estados que vão se formando, as cidades. O tempo acabava tendo uma referência para se basilar, né, para entender como é que era essa passagem do tempo. Nós temos aí, por exemplo, os diversos tipos de calendário. Existem diversos tipos de calendário no mundo, desde lá do calendário maia, na antiguidade, até calendários contemporâneos. Nós temos muitos calendários contemporâneos. A gente acha que é só, tá todo mundo em 2020. Não. Para algumas culturas, eles estão em outros anos, né? A depender da cultura, do entendimento que se tem, eles estão em outra época. Eu vou mostrar para vocês aí, por exemplo, os judeus. Os judeus contam o tempo a partir do ano 3760 a.C. Isso porque eles contam desde o tempo, desde a história dos profetas, de como teria surgido o mundo, daquela história bíblica, que para os cristãos está na Bíblia. Só que para os judeus está no que eles chamam de Torá. A Torá seria o nosso Antigo Testamento. Então, para eles contam desde o início dos tempos, das histórias que estão na Bíblia. E desde essa época até os dias atuais. Então, contando-se 3.760 anos antes de Cristo. E para os cristãos já se passaram 2020 anos. Então, juntando o calendário judaico, eles estão na junção aí desse 3.760 mais o 2020 anos. Então, dessa junção é que está o calendário judaico. Então, eles não estão no ano 2020, eles estão aí em outro ano. Já eu mostro para vocês. Por exemplo, aqui, eu vou mostrar na linha do tempo para a gente entender melhor, né, como que se organiza o calendário. Por exemplo, no nosso calendário, aqui no Brasil, a gente se utiliza muito do calendário cristão. Nós somos um país de tradição e movimento cristão, então há muitos anos se utiliza a questão de tradição mesmo, o calendário cristão. E o calendário judaico começou o quê? Há 3.760 anos antes de Cristo. O ano zero do nosso calendário cristão é o ano do nascimento de Cristo. Então a gente conta a partir do ano zero. Mas antes do ano zero, para os judeus, já tinham ocorrido 3.760 anos, no entendimento da religião judaica. E a partir do ano zero, mais 2020 anos. Então, da junção aí, né, que dá 5.780 anos, é o ano para o calendário judaico. Certo? E aí tem duas noções muito importantes, porque eu coloquei para vocês que o ano do início do calendário judaico é 3.760 AC, A minúsculo, C maiúsculo. O que é que isso significa? Um ensinamento muito importante para a história quando a gente olha o tempo histórico. Que significa A é antes e o C, Cristo. Então é antes de Cristo. Se fosse DC, seria depois de Cristo. Como eu coloco aí para vocês. O AC, antes de Cristo, e o DC, depois de Cristo. Então, geralmente,
depois de cada ano vai vir escrito AC ou DC. E é importante que vocês tenham esse entendimento de como é que se organiza isso, porque muitas vezes no livro de história vem escrito desse jeito. Não temos somente o calendário judaico e o calendário cristão, nós temos vários calendários pelo mundo, né, de várias culturas. E uma delas que está presente em uma boa parte do mundo é o calendário muçulmano. Vejam aí, ó, o calendário muçulmano, né, tem uma imagem aí dele para vocês. E os muçulmanos contam o tempo a partir da ida de Maomé de Meca para Medina, em 622 depois de Cristo. Então eles estão contando aí, eles têm nos seus escritos, né, que é o Alcorão, que é o seu livro sagrado, é o Alcorão, que é a palavra que significa. E neste livro sagrado, eles contam da história dos profetas, de Jesus, contam várias coisas, mas que eles têm como referência o ano assim de mudança, de começo da história deles, a partir de 622 depois de Cristo. Então, para a gente saber qual o ano que eles estão, a gente tem que pegar o nosso 2020 anos e diminuir por 622. Porque é depois de Cristo e não antes de Cristo, como eu mostro aí na linha do tempo. Ó, o calendário judaico ele começou antes de Cristo, então até o ano zero passaram 3.760 anos. Então tem que somar mais 2020 para dar o ano que eles estão atualmente. Só que o calendário islâmico ele ocorreu 622 anos depois do nascimento de Cristo. Então você pega lá o 2020 e diminui pelo 622 para que dê o ano aí do calendário islâmico. Depois coloca lá no comentário qual o ano no calendário islâmico. Quero ver se vocês estão atentos à minha aula. Coloca lá nos comentários, diz lá para mim qual o ano, né, que está atualmente no calendário islâmico. Olhem lá, vejam como é que está organizado para saber, né, direitinho se vocês estão atentos aí na aula. Muito bem? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aí para vocês como estão os calendários, né? Judaico, cristão e muçulmano. Só que o muçulmano eu vou deixar com uma tarjinha para vocês colocarem aí nos comentários para saber se vocês estão atentos, certo? Então, os judeus estão no ano 5.780, os cristãos estão no ano 2020. E os muçulmanos, em que ano estão? Coloquem aí para eu saber, tá certo? E para organizar o tempo histórico, às vezes o tempo histórico demanda muita escrita, muitos acontecimentos. Não daria para a gente falar de cada ano na história, por exemplo, nas minhas aulas de história na escola. Por exemplo, no 6º ano eu tenho que falar desde a pré-história, desde o surgimento do homem no mundo, até a Idade Média. São muitos milhões, muitos anos, não teria condições da gente falar de cada épocazinha. Então a história ela foi dividida em grandes épocas, para a gente organizar o pensamento e estudo histórico. Eu mostro aí para vocês, por exemplo, como é que a gente calcula o tempo na história, né? No período de cada 10 anos, passa-se uma década. No período de 100 anos, passa um século. E no período de 1000 anos, se passa um milênio. Porque às vezes vem escrito no livro de história, na década de 20, na década de 30, dos anos 1900, porque agora tem que falar, porque a gente já está na década de 20 dos anos 2000, né? Então a gente tem que situar em que época histórica que a gente está falando. Então por isso que se organizou o tempo nesses grandes conjuntos, né? A cada 10 anos nós temos uma década, a cada 100 anos nós temos um século e a cada 1000 anos nós temos um milênio. Essa forma de organizar nos ajuda a organizar o pensamento histórico e entender o que ocorreu na passagem do tempo, né? As ações dos homens ao longo do tempo e quais foram as mudanças e permanências de uma época para a outra. E a história foi dividida, né, em grandes partes, né, para tentar ajudar no pensamento histórico. Só que essa divisão, que é chamada divisão quadripartite da história, né, em 4 partes, ela foi um pouco discriminatória com um período chamado pré-história. É tanto que tem esse nome, pré-história.
algo antes da história. Só que eu faço uma análise com os meus alunos já há um bom tempo, né, desde que comecei minha jornada como professora, e coloco para vocês. A pré-história foi um momento que não teve história? Não, né? Obviamente, durante a pré-história teve muita história. Muita. E nós temos vários registros, vários elementos da arqueologia hoje em dia que nos indicam várias fontes históricas, vários elementos históricos, que no passado não eram entendidos assim. Quando a história foi dividida dessa forma, os historiadores não pensavam nisso, e por isso que colocaram pré-história como aquilo que aconteceu antes da escrita, porque eles consideravam somente as fontes históricas aquilo que era escrito. E eles não consideravam a arqueologia, por exemplo, e as fontes arqueológicas como fontes para explicar a história. Mas hoje em dia a gente entende que são fontes que explicam muitas coisas da história, a gente consegue construir muita história. Nós já temos muitos elementos para construir a história dessa pré-história, que na verdade foi um momento que teve muita história. Mesmo assim, eu demonstro como se organiza a história nessa divisão. Por quê? Mesmo assim a gente ensina. Porque vocês vão abrir os livros de história e lá vão estar escritos assim, né, várias partes. História antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea. E vocês precisam saber do que trata essas coisas. Então eu não posso simplesmente não ensinar isso. Não, preciso ensinar para que vocês saibam o que é cada parte dessa da história. Então eu demonstro aí para vocês uma linha do tempo, né, desde 2 milhões de anos atrás, com o surgimento do homem do mundo. Aí começa a pré-história, a partir do surgimento do homem, desde os nossos ancestrais mais antigos começa a pré-história. Depois, entre 3.500 e 4.000 anos antes de Cristo, nós temos o surgimento da escrita. E aí, nesse ponto, começa a Idade Antiga, que vai até 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano do Ocidente. E aí, com a queda do Império Romano do Ocidente, inicia a Idade Média, que vai até 1453, quando tem a queda de Constantinopla. Né, que Constantinopla é a atual Istambul, que é a capital da Turquia, né? E com essa queda dela, né, que foi tomada pelos turcos otomanos, aí se tem início uma nova época na história, que é a Idade Moderna, que vai até 1789, com a Revolução Francesa. E de 1789 até os dias atuais, a gente tem a Idade Contemporânea. Então essa é a divisão que geralmente a gente vai encontrar nos livros de história. É a partir dessa ideia, né, que se escreve, que se compõe muitos elementos. Mas nós temos vários historiadores que já escreveram muitas coisas, que já criticaram essa divisão da história, mas que é importante que a gente compreenda que ela existe. Mas entendendo que mesmo lá no período que eles chamam de pré-história, não é um período que não tem história. Pelo contrário, é um período que tem muita história. E aqui eu demonstro para vocês a coisa mais importante dessa primeira parte da aula, que é que vocês entendam que esse tempo, né, que está sendo relacionado às mudanças e permanências na trajetória dos seres humanos na Terra, é que chamamos de tempo histórico. Então esse tempo que está se relacionando com as mudanças e permanências que estão acontecendo ao longo dessa trajetória do homem aqui na Terra, esse tempo é o tempo histórico. Então por isso que a gente estuda a partir desse elemento. E o tempo é tão importante para a história, porque é ligando uma coisa a outra, as mudanças e permanências, a passagem do tempo, da trajetória do homem na Terra, né, é que a gente tem o tempo histórico. E o tempo é um elemento muito importante para a gente compreender a história. Lembrando para você que se você gostou dessa aula, dá um joinha para mim, compartilha essa aula, se inscreve no canal, não se esquece de apertar o sininho, porque essa é a primeira parte, e depois nós vamos vir com a segunda parte, sobre como saber a qual século pertence um ano. Então, essa é a primeira parte, e logo teremos a segunda parte, sobre como saber a qual século pertence um ano. Fica ligado!